Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Diese Souza Ventura. Estamos aqui para falar sobre as problemáticas da educação. Eu estou fazendo mestrado profissional em Educação Física pela Unesp de Presidente Prudente, turma 6, ano de 2025. Iniciamos aqui com a introdução da educação física na educação básica brasileira, no século XIX, com a modalidade ginástica, que era chamada de ginástica, na educação física era chamada de ginástica, e isso inicia-se no reinado de Dom Pedro II. Já ainda no reinado de Dom Pedro II, com a reforma Couto-Ferraz, em 1851, a ginástica passa a ser disciplina obrigatória na capital, que era o Rio de Janeiro, e posteriormente amplia-se para todo o Brasil. Na prática, o Rio de Janeiro basicamente foi a cidade que teve a introdução desta modalidade. As outras, por questões burocráticas, a educação física demorou a chegar. Com a evolução e com o passar do tempo, a gente tem aí, no século XX, né, a educação física na escola, e nós tínhamos várias tendências, né, a tendência higienista, militarista, esportivista e algumas outras, né, pedagogicista, enfim. Nós vamos nos deter um pouquinho mais no modelo esportivista, pois ele era um modelo, né, que buscava se trazer o esporte para dentro da escola sem as adaptações que a escola precisa. Então a gente tinha aí a busca pelas altas performances, né, valorizava-se os jogadores com melhor desempenho físico. A ideia também era fazer com que o movimento esportivista nós conseguíssemos levantar talentos esportivos e assim formar as seleções nacionais, e aí nós conseguiríamos as medalhas olímpicas, né? Era a busca por mostrar o Brasil como uma potência mundial, né? Em contrapartida, já do outro lado aqui do mapa, nós temos um processo que se inicia como se fosse um movimento contra, né? O movimento de esportivização da escola pública. A educação física ela era vista ainda como uma atividade dentro da escola pública. Apesar de ser uma disciplina, ela não era vista como componente curricular, ela não era vista como alguém que tivesse um currículo. E aí surge em 1980 a chamada educação física renovadora ou renovada, que buscava, que na verdade inicia como uma crítica ao modelo, né, que até então era um modelo esportivista. Essa educação física renovadora ou renovada, ela num primeiro momento ela criticou muito o modelo esportivista, porém não trouxe soluções para esse modelo, gerando uma grande confusão. Alguns relatos que alguns professores como não conseguiam mudar a sua forma de dar aula, ou optavam por permanecer no movimento, no modelo esportivista, ou até abandonavam o seu fazer, né? Que a gente hoje chamaria isso de movimento rola-bola ou de abandono do trabalho pedagógico. Então, a partir do modelo renovador da educação física, a gente trabalha com as chamadas novas correntes metodológicas, né? Por exemplo, a sistêmica, crítico-interacionista, desenvolvimentista, crítico-superadora, crítico-emancipatória e culturalista. Dessas discussões que iniciaram já a partir da década de 80, num combate a esse modelo esportivista, um modelo que era seletivo, né? Não era para todos, né? Não era um movimento que incluía, mas sim excluía os nossos alunos, a gente acaba tendo a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996. Essa legislação ela favorece, pois traz a educação física como componente curricular da educação básica. Num primeiro momento, algumas escolas ou alguns entes da federação não colocaram a educação física como obrigatória, pois no texto não dizia isso. E um período após, né, salvo engano em 2004, houve uma modificação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, colocando antes do termo educação física como componente curricular, como a educação física como componente curricular obrigatório para a educação básica. Desta forma, a educação física passa a atender toda a educação básica brasileira. Dentre essas discussões e a partir do movimento renovador, a gente percebe isso no texto da chamada BNCC, Base Comum Curricular Nacional, onde a necessidade de gerar-se um problema, né, onde coloca-se o aluno como centro
na perspectiva, né, o aluno como o que precisa desenvolver uma aprendizagem, e aí a educação física passa a ter uma base comum curricular para toda a educação básica a nível nacional. Sabemos que há muitas críticas referentes ao modelo, até pela mudança de governo, mudança de estrutura, o pensamento que foi organizado anteriormente, ele acaba sendo modificado por essa mudança política, mas mesmo assim um ponto muito positivo, pois o componente curricular educação física, além de estar dentro das linguagens, passa a ter uma estrutura, ou seja, um currículo organizado e definido. Sabe-se que esse currículo ele pode ser ampliado de várias formas, e ele o é, mas nós temos aí pelo menos uma estrutura básica a ser trabalhada. A BNCC também traz um termo, né, muito importante, que é do movimento renovador, que é a cultura corporal do movimento. Ou seja, a educação física passa a ter um objetivo centrado no movimento humano. Nós temos uma cultura que precisa ser ensinada, e é a cultura corporal do movimento. Desta forma, a gente tem uma reformulação dos objetivos educacionais. Que de um lado, com o movimento esportivista, nós temos a exclusão, nós temos turmas que eram voltadas, né, para aqueles que tinham maiores habilidades, excluindo meninas, excluindo pessoas com deficiências, excluindo os meninos que também não tinham habilidades. Esses não tinham a possibilidade de participar das aulas de educação física, pois eram deixados de lado. E além disso, dentro do movimento esportivista, e a gente tem a discussão sobre o rola-bola, né, porque não que sejam iguais, mas é um movimento onde os meninos que querem jogar bola pegam a bola do professor, vão para o futebol, as meninas vão para a queimada ou outra atividade, ou nem sequer fazem atividades físicas. Então, desta forma, esses alunos se tornam excluídos do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, eles acabam não tendo o direito de aprender a educação física. Neste caso, a reformulação dos objetivos educacionais a partir da introdução da Lei de Diretrizes e Base e da Base Comum Curricular e dos movimentos chamados renovadores, a gente reformula os objetivos educacionais, onde os objetivos são centrados no aprendizado do aluno, ou seja, ninguém fica para trás. A ideia é que toda criança tem o direito de aprender sobre a cultura corporal do movimento. Para isso, além disso, né, a gente tem as chamadas metodologias ativas, que podem ser incluídas para que o aluno tenha maior motivação para aprender, onde o professor se torna aí um coadjuvante ou um facilitador do processo de ensino-aprendizagem, ele dá mais ouvido para os alunos e a partir das discussões ou a partir daquilo que o aluno traz de sua realidade para dentro das aulas, o profissional de educação física passa a ter uma aula em que todos possam participar e a gente consiga entender as características de cada aluno para poder formular uma aula adequada para esse público. Nós temos várias metodologias ativas já sendo discutidas. Por exemplo, nós tivemos aí a questão do Sport Education, da aprendizagem cooperativa, do TGFU, do futebol carreiro e além de muitas outras formas, como por exemplo a metodologia de problematização de Berbel, a qual usamos aqui em nossa escola. Então essas são metodologias ativas que favorecem o aprendizado do aluno. No caso aqui da nossa escola, a gente usa os problemas, né? A gente usa o chamado arco de Magalhães. Então a gente faz uma análise da realidade do aluno, formula problemas sobre essa realidade, vai estudar sobre essa realidade e cria hipóteses para resolver o problema que nós encontramos e nós terminamos aplicando a nossa realidade, ou como que a gente vai mudar essa realidade. Muito parecido com o que o Sport Education trabalha, né, sobre dar características, dar lugar para todos no movimento dos esportes, né? Por exemplo, vamos jogar um futebol lá, divide-se em 3 grupos e cada grupo tem que fazer tudo o que o jogo de futebol pede, desde a questão de arbitragem, fotografia, jornalismo, o jogo propriamente dito, organização do evento e culminando com um festival ou um torneio. Então, a metodologia da problematização ela trabalha com uma ideia muito próxima desta realidade. Além disso, essa metodologia da problematização, ela trabalha junto com as metodologias ativas que a educação física já tem usado como ferramenta. Um exemplo é o TGFU, né? Que é o jogo, a grosso modo seriam os jogos reduzidos, né?
Então, trabalhar mais a tática do que a técnica, e a técnica vai sendo inserida à medida que há necessidade, mas sem aquela repetição chata e maçante que ela tem. Então, a gente tem bons exemplos dessa junção na educação física escolar. Uma contrapartida, na verdade, né, as metodologias ativas, elas vão literalmente ir contra o modelo excludente. Ela é uma metodologia que tenta trazer todos os alunos à conscientização de que a educação física é um direito delas e ela não deve permanecer. E aí, pensando nessa relação da exclusão, nós tivemos uma discussão muito legal sobre 3 aspectos, que é a discussão de gênero dentro da educação física, sobre as questões de indisciplina e o afastamento das aulas. Quando a gente passa a trabalhar com as metodologias ativas, a quantidade de alunos que se afastam das aulas de educação física, ele é reduzido, visto que as crianças passam a ser protagonistas das ações de aula, não são mais apenas ouvintes ou replicadores, eles passam a participar da aula efetivamente. Em termos da indisciplina, a gente trabalha com as chamadas rodas de conversas, né, que também é uma metodologia ativa, onde a gente expõe as problemáticas da educação física ou da aula no início. Alguns trabalham no início, outros no final, alguns trabalham com os dois, né? Início de aula com as rodas, discutindo o que vai acontecer, tem a aula e no final ainda faz uma aula de fechamento, uma roda de fechamento, para entendermos como foi, como sentimos, o que podemos mudar, como podemos mudar. Desta forma, o modelo excludente ele é modificado pelas metodologias ativas. Voltando um pouquinho também às questões de gênero, a discussão, o texto traz uma discussão que antigamente havia a separação entre meninos e meninas, a aula só para meninos e aula só para meninas. Com a BNCC e a LDB, essa realidade muda. Hoje em dia, posso dizer que não temos mais essas aulas separadas, né? Só se você for para uma escolinha, onde lá tem a turma de meninos ou a turma de meninas. Mas dentro da educação pública, pelo menos, que é onde nós trabalhamos, as aulas chamadas separadas por gênero já não existem. As discussões de gênero, né, a gente teve um exemplo muito legal, não só vários exemplos, mas que me vem à cabeça agora, o futebol generificado, onde há uma mudança de papéis durante o jogo, muito legal para a gente ter essas discussões de gênero. A gente tem as discussões de gênero na escolha de alunos para jogar, os papéis de jogo, né, quando os meninos somente jogam e excluem as meninas do processo. Então, todas essas discussões, uma metodologia ativa que a gente tem usado bastante, que são as rodas de conversa, elas têm dado resultados muito bacanas, pois a exclusão que era comum na aula de educação física, ela passa a ser rara. A gente sabe que cada escola tem uma realidade, cada localidade tem uma realidade. Eu estou usando um pouquinho sobre as nossas problemáticas, puxando um pouquinho para a minha realidade aqui, para onde nós trabalhamos. Então, a questão de gênero hoje, ela é uma questão dentro de nossa escola muito bem conversada. Então, os meninos sabem o papel deles, as meninas sabem o papel delas, eles conseguem trabalhar em conjunto, eles conseguem discutir por que um joga mais, por que um joga menos, como que a gente pode igualar essas situações, por que só os meninos escolhem, por que as meninas não podem escolher, por que as meninas não têm direito de escolha, elas sempre elas devem ficar passivas ao que os meninos dizem. Então, a gente tem uma discussão muito bacana com as questões de gênero a partir das metodologias ativas, porque a gente propõe algo novo e eles acabam abraçando essas situações. Então, essas situações de exclusão, elas são minimizadas ou até resolvidas, em alguns casos, com a inserção de novas metodologias. E, diga-se de passagem, essas novas ideias, elas vêm dessa educação física renovadora ou renovada, porque a gente passa a pensar em todos precisam participar da aula, e a aula é um direito de todos. Bom, diante de todas essas discussões, chegamos à nossa última aula, que falou de Paulo Freire, e uma das discussões que Paulo Freire nos traz são as situações limites que o indivíduo precisa superar para que ele possa ter autonomia e até ter a transformação social necessária. Uma situação limite que a gente tem hoje dentro da educação física e como discussão são que me chamaram muita atenção as questões
do abandono pedagógico por parte do professor. Porque quando o professor se coloca nessa situação de abandono pedagógico, ou do rola-bola, enfim, essas situações de separação de gênero, essas situações dos modelos excludentes, da exclusão dos alunos que não são habilidosos, enfim, os alunos que não querem participar, o afastamento das aulas de educação física se torna muito latente. Ou seja, essas são barreiras que a gente precisa superar. E Paulo Freire fala do inédito viável. Inédito porque seria uma utopia, seria algo que não teria condições de ser realizado de forma real. E aí a gente tem a questão da educação física renovadora. Porque com a renovação que foi feita, ou com o pensamento renovador e com as discussões que temos desde a década de 80 e já estamos em 2025, ou seja, 35 anos depois, a gente já avançou muito nas questões de fazer com que a educação física seja de fato compreendida como componente curricular obrigatório, que as crianças têm o direito de participar. Nós vamos ensinar a elas uma cultura corporal do movimento, vamos entender o que eles trazem de casa e a partir daí construir algo novo. E aí eu chamaria de inédito viável, né? Na verdade, quase um inédito, porque aí cabe a gente transformar o nosso mundo. Então, a realidade das nossas aulas deve ser transformada pelo pensamento crítico ou pelo pensamento problematizador. Eu sempre imagino que Paulo Freire foi um dos ouvintes, né, da Escola Nova, né, porque John Dewey já falava isso, e é interessante que o Arco de Magarés ele acaba fazendo uma relação com o pensamento de Dewey, quando ele sugere as observações que a gente precisa fazer do ambiente que as crianças estão, ou o ambiente que o educando está, para daí fazer essas reflexões. Então, a situação limite que nós temos é uma aula de educação física que não é para todos, né? Uma educação física que ainda é excludente em 2025 e ainda muitas vezes baseada no movimento esportivista ou em outros movimentos, como até o militarista, mas é um movimento, né? O movimento esportivista ainda é muito forte, onde o esporte leva para dentro da escola toda a sua estrutura e quer que todo mundo replique igual. E a gente tem aí o movimento renovador que pode transformar a realidade das nossas crianças a partir do pensamento crítico, das discussões com professores e alunos, fazer com que o aluno se torne o centro de fato. Então, eu acredito que essa relação em que Paulo Freire traz o debate, né, como que a gente pode problematizar a partir do que o nosso aluno traz para dentro da escola, para que a gente possa fazer as discussões e, a partir daí, construir uma educação que de fato atenda essa criança. Um fechamento e uma curiosidade, né, a inteligência artificial hoje tem evoluído muito e a gente tem percebido que ela tem tido bons resultados no campo educacional porque ela acaba particularizando a educação, ou seja, ele faz uma análise do aluno e a partir dessa análise do aluno ele acaba criando um processo pedagógico. E eu acredito que a gente pode fazer isso até, e acho que é um dos nossos deveres, talvez seja o nosso inédito viável. Ou seja, entender quem é o aluno e como que a gente vai atingir ele com a educação física que pode revolucionar a vida dele. Né? A educação física, além de melhorar, né, os aspectos de qualidade de vida, enfim, mas da criança entender que quando ela se tornar um adulto, ela vai ter condições de experimentar, de fruir, né, de vivenciar práticas esportivas no seu dia a dia, em sua comunidade, de uma maneira mais consciente e com uma qualidade de vida maior e melhor. Então, desta forma, nós encerramos, né, essa discussão da problemática da educação física, depois de passarmos por todo esse processo histórico e de construção científica a partir das discussões dos artigos propostos pela disciplina. Fechamos aí com a ideia ou com o ideal, né, de levarmos para as escolas onde trabalhamos uma educação física renovada, diferente, uma perspectiva centrada no aluno e pensando que a escola pode ser de fato uma estrutura que vai transformar a realidade e a vida dos nossos alunos. Mais um grande abraço a todos e até a próxima discussão.